Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, como eu falei na última videoaula, hoje nós vamos dar prosseguimento com o nosso conteúdo da cinemática, estudando o movimento retilíneo uniformemente variado. Nome grande, né? Mas antes de estudar esse tipo de movimento, não deixe de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no canal se ainda não é inscrito, tá? E se já se inscreveu, não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações das nossas videoaulas, beleza? Então vamos lá, começando o movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, como eu falei, esse tipo de movimento é grande, né? Vamos fazer assim como lá no movimento retilíneo uniforme e ver o que significa palavra por palavra? Bom, movimento. Movimento significa que o objeto está em movimento, mudando de posição, beleza? Retilíneo. Retilíneo porque ele anda em linha reta, assim como a gente também viu lá no MRU. Uniformemente, aqui que entra a grande questão desse tipo de movimento. Ele tem uma aceleração constante, ou seja, a aceleração dele não muda. E a gente vai ver já já o que significa essa aceleração, essa nova grandeza que a gente vai começar a ver hoje. E variado é porque agora, nesse tipo de movimento, a velocidade está variando, ou seja, ela varia. O que isso significa na prática, gente? Em tempos iguais, o objeto, o corpo, ele vai percorrer distâncias diferentes. Por quê? Porque agora a velocidade dele está variando. Ou seja, ele está se deslocando de forma diferente. Beleza? Então, vamos ver o que significa, o que é essa nova grandeza chamada aceleração? Bom, o que é a aceleração, gente? A aceleração é o quão rápido um corpo está mudando de velocidade. Quando a gente fala assim, esse carro vai de 0 a 100 em 2 segundos, é porque ele é muito bom. Mas o que significa esse ir de 0 a 100? Ou seja, ele vai mudar a velocidade dele de 0 para 100 km por hora em quanto tempo? 2 segundos. Então, isso vai significar para esse tipo de carro que ele vai mudar de velocidade muito rapidamente. E a gente já viu que ele mudando de velocidade muito rapidamente, a velocidade, né, é a relação de quanto ele muda de posição rapidamente. Então, esse carro ele tem uma alta aceleração. Agora, se ele muda de velocidade muito lentamente, significa que ele tem uma baixa aceleração. Beleza? E a relação para a gente calcular a aceleração é muito parecida com o que a gente viu para calcular a velocidade. Só que aqui a relação é de quem? É da velocidade com o tempo. Então, a aceleração média ela vai ser ΔV sobre ΔT, ou seja, variação da velocidade pela variação do tempo. E a gente já viu, né, nas aulas anteriores, que esse delta ele significa variação e ele sempre vai significar alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Nesse caso, ele está ao lado do V. Então, ele significa variação da velocidade. Beleza? Tranquilo? Então, vamos agora aprender a classificar o movimento. Porque assim como a gente tinha lá no movimento retilíneo uniforme, a classificação dos movimentos em progressivo e retrógrado, a gente tem aqui também. Então, aquilo que a gente aprendeu naquela videoaula não muda. A gente ainda tem movimentos progressivos e retrógrados. A gente agora vai ter a inclusão de alguns tipos de casos. Beleza?
Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um corpo se movimentando em direção ao eixo positivo e ele está mudando a velocidade, ele está aumentando a velocidade. O que significa isso? Significa que esse corpo ele tem uma velocidade no mesmo sentido da aceleração. Mas o contrário também pode acontecer, como vocês viram aqui. Ele está retornando, ou seja, indo no sentido negativo e reduzindo a velocidade. Ou seja, ele também vai ter o mesmo sinal igual de aceleração e velocidade. O que isso vai significar? Toda vez que os sinais de velocidade e de aceleração forem iguais, eu vou estar no movimento acelerado, tá? Então, se o sinal da velocidade for positivo e da aceleração positivo, que tipo de movimento é esse? Acelerado. Se o sinal for negativo da velocidade e também da aceleração, também vai ser um movimento acelerado, tá? Agora, vamos supor que o objeto está se movimentando para o eixo positivo, mas está freando. O que isso significa? Sinais contrários. Ou ele está retornando para a parte negativa, porém ele está freando, né? Ou acelerando. O que significa? Sinais de velocidade e de aceleração contrários. Ou seja, significa que nesse caso o movimento é retardado. Quando o movimento da velocidade ele é contrário ao da aceleração. Isso a gente vai perceber sempre pelo sinal, tá, gente? A gente sempre vai olhar pelo sinal, ok? Então, vamos fazer exercícios para a gente fixar o que foi dado na aula de hoje, beleza? Que foi só a introduçãozinha do movimento retilíneo uniformemente variado. Diz o seguinte, o primeiro exercício. Um ponto material executa um movimento acelerado, de modo que a sua velocidade passa a ser de 30 metros por segundo. Então, aqui está a velocidade. Após partir do repouso. Então, isso daqui, ó, partiu do repouso, significa velocidade inicial, tá? E esse 30 aqui, a velocidade que ele atingiu, ou seja, a velocidade final. Em um intervalo de tempo de 5 segundos, ele já deu quanto tempo demorou para ele trocar de velocidade, sair do zero e chegar ao 30. Demorou 5 segundos. Assinale a alternativa que indica corretamente a aceleração média desenvolvida por ele. Então, a aceleração, a gente sabe que vai ser igual a quanto? A ΔV sobre ΔT. Nesse caso aqui, ó, ΔV, velocidade final, 30 menos a inicial, 0, sobre o tempo, né? Ele já disse que demorou 5 segundos. Então, vai ficar mesmo 30 sobre 5. Isso aqui vai dar 6. Gente, unidade de aceleração. Aqui não tem jeito, tá? A gente sempre vai usar metros por segundo ao quadrado, tá? Essa é a unidade de aceleração. Se eu quiser calcular a aceleração e a velocidade estiver em quilômetros por hora, eu tenho que passar para metros por segundo. Beleza? Sempre. Bom, vamos para o próximo exemplo de hoje. Diz o seguinte, um móvel que se afasta de um referencial, mas tem a sua velocidade reduzida a cada segundo, de maneira constante, executa um movimento do tipo. Bom, gente, ele está se afastando do referencial.
Se ele está se afastando, ele não deu para a direita ou para a esquerda, mas a gente pode dizer que esse movimento é progressivo, né? Aquilo que a gente já viu lá. Se eu tenho um referencial, aqui está o meu referencial, minha origem, e o corpo está se afastando dela, esse tipo de movimento é progressivo. Então, a primeira parte a gente já viu. Então, ele pode ser a letra B ou a letra C. Agora, ele diz, ó, reduzida a velocidade. Então, se ele está reduzindo a velocidade, o sinal da aceleração é negativo. O que isso vai significar? Ó, sinais contrários. Se os sinais são contrários, esse tipo de movimento é retardado. Então, a letra B. Beleza? Tranquilo, gente? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Na nossa próxima videoaula, nós vamos continuar falando desse tipo de movimento. Beleza? Então, não perca, ative o sininho se você ainda não ativou, que você será notificado sobre ela quando for colocada no canal. Tranquilo? Então, até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau, gente!